Boa noite, que bom estar aqui com vocês daí na casa de vocês, nós aqui preparando, pelo menos estamos tentando fazer o melhor para vocês. E eu convido vocês agora a se acomodarem em seus sofás para poder receber o melhor de Deus, né? Nós estamos aqui na quarentena, como que vocês estão aí passando por esses momentos? Creio que momento de intimidade com o Senhor, momento de buscar a presença dEle, é momento de refletirmos e nos arrepender dos nossos pecados. Lá em 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que fizer neste lugar. Então, queridos, vamos adorar o Senhor, vamos orar, vamos buscar a presença dEle, que os ouvidos do Senhor estão atentos às nossas orações. Amém? Receba aí a palavra do Senhor, receba no teu coração e convide os amigos para estar assistindo online, que o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. Daqui a pouquinho nós temos um vídeo curtinho para você aprender a como ofertar na casa do Senhor, devolver os seus dízimos, porque nós precisamos de você e você precisa da cobertura que Deus tem para a sua vida. Amém? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, igreja de Bebedouro, comunidade cristã de Bebedouro. Estou com muita saudade de vocês, olhar o rostinho de cada um. Igreja, eu quero trazer uma reflexão sobre o Salmos 23, onde Davi, ele declara que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmãos, esse salmo ele é muito complexo quando a gente olha pelos dois lados. Não falta luta e não falta vitória. Nós temos que colocar isso na balança. Por mais que a gente anda na sombra do vale da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. E isso é uma palavra que ela foi escrita muitos anos atrás, mas porém, ela é real nesses dias que nós estamos vivendo hoje. E eu também quero lembrar vocês que o Senhor ele é fiel conosco com a palavra dele. Ele é o nosso pastor, mas também nos deixa uma missão como igreja aqui na terra. A igreja ela está ativa, quem está fechado é o templo. Porém, irmãos, nós temos compromisso com o tempo. Eu gostaria aqui de lembrar vocês quão é importante a fidelidade nossa. A fidelidade também não entra em quarentena. Os cristãos estão sendo provados nesse tempo. Estão orando mais, dobrando seus joelhos, jejuando mais. Mas a fidelidade, ela atinge os céus com a nossa fé. Eu conto com vocês, irmãos, embaixo vai estar aí o link para vocês não só trazerem suas ofertas, mas seus dízimos também. E eu conto com vocês porque nós temos compromisso como igreja. É o corpo de Cristo assumir o compromisso com os homens, de aluguel, de a luz, a água. E eu conto com a fidelidade de vocês. Que Deus abençoe tremendamente vocês e que praga alguma vai entrar em sua tenda e que nenhum mal vai suceder na sua casa, vai proceder na sua casa, pois somente o Senhor, que é o grande guarda de Israel, Ele vai guardar também a sua casa, os seus celeiros. Assim eu abençoo em nome de Jesus. Amém? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Mais uma vez, é com muita gratidão no coração que eu me apresento diante de vocês e diante do Senhor para transmitir uma palavra que eu espero que seja uma semente que possa encontrar no seu coração uma terra fértil. Amém? Antes de mais nada, eu queria agradecer a tua atenção e esse momento para estar aqui, independente da gente estar com o templo fechado, mas crendo que a igreja está ativa, está dispondo esse tempo para estar recebendo da palavra do Senhor. Eu gostaria de chamar você agora a fechar seus olhos, junto comigo, para a gente estar orando e pedindo a presença do Espírito Santo. Amém? Feche seus olhos, Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Nesse momento, ó Deus, eu clamo, Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador do céu e da terra, ao nosso Jeová Rafá, ao Jeová Jireh, ao nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Senhor, nós clamamos, ó Deus, para que a tua presença, Senhor, venha ser forte nesse lugar, ó Pai. Visita cada casa, Senhor, a cada pessoa que está me assistindo nessa hora. Deus, que teu Espírito Santo venha, Senhor, ao encontro desses corações.
Deus, se há algo ainda, Senhor, atrapalhando, Deus, algum movimento no ambiente, Deus, que possa, Senhor, nesse momento, essas pessoas se conectar contigo, conectar com a tua palavra. Deus, eu quero já declarar, Senhor, que cada casa aqui, cada pessoa que está me assistindo nesse momento, Deus, que o Senhor possa ali enviar seus anjos nessas casas, Senhor, e que nenhum mal venha entrar nessas casas. Deus, eu abençoo a cada família e a cada lar que está me assistindo nesse momento, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esses dias eu estava compartilhando algo com o irmão, que é um intercessor na igreja de Ribeirão Preto, na comunidade cristã de Ribeirão Preto, e ele compartilhou algo comigo que me deixou um pouco assim, apreensivo, ao mesmo tempo pensativo. Quando ele compartilhou já um sentimento que ele teve em dezembro, num período de jejum da igreja, aonde Deus deu uma visão para ele de uma balança. E esse sentimento nele, essa visão, vem sido cobrada na mente dele, o Espírito Santo vem trazendo à tona essa visão, e ele compartilhando comigo, isso começou a queimar no meu coração. E nós começamos junto ali a buscar um texto onde representava aquela visão, e esse texto está em Daniel 5:27, aonde ali Daniel interpretou uma das palavras que foram escritas numa parede, a palavra aonde diz que... Não pause, filho. Aonde está em Daniel 5:27, Deus ali revelou a Daniel, ao profeta Daniel, aonde estava escrito a palavra tekel, que significa fostes pesado na balança e achado em falta. Irmãos, eu não sei você, mas eu creio que Deus está nos pesando como nação. Hoje, domingo, nós levantamos um jejum nacional a pedido do presidente, mas as igrejas, eu creio que todas movimentaram, seja elas as igrejas cristãs em si, muitos católicos, evangélicos, fazendo esse período de jejum. Mas vamos colocar aqui, coloca na sua mente também como uma balança. Se Deus fosse nesse momento usar essa balança para pesar a nossa nação, a nação brasileira, o que nós estaríamos em falta com Deus? De um lado da balança, imagina aquela balança de 2 pratos, de um lado da balança a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, e do outro, as atitudes da nação. Irmãos, em Daniel 5:1, ele começa esse capítulo dizendo sobre um rei chamado Belsazar, que ele desagradou a Deus com suas atitudes. Ele reuniu seus súditos ali e mandou pegar as peças do templo, as taças que foram recolhidas do templo de Jerusalém na época de Nabucodonosor, e ali serviu vinho, e utilizaram daquelas taças que eram consagradas ao templo do Deus Altíssimo. E começou naquele momento, creio eu, que de orgia, porque ele chama ali as suas servas e chama todos aqueles súditos, e de uma forma desagradável a Deus, eles começam ali a festejar. E no determinado momento, quando eles estavam ali, apareceu-se alguns dedos em uma parte mais iluminada do palácio, aonde começam a escrever algumas palavras. Esse rei, e ele, na hora, ele ficou aterrorizado, porque ele não sabia do que se tratava aquilo. Chamou ali os seus feiticeiros, seus adivinhos, mas nenhum deles pôde descrever o que se tratava aquelas palavras. Somente o profeta Daniel, debaixo da graça do nosso Senhor Deus, que pôde revelar para ele. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi essa parte da balança, a qual gerou aqui essa palavra, foi justamente que está no versos 27 que eu falei para vocês, que Deus estava pesando aquele reino. E ali ele viu que eles estavam em falta. Uma das coisas que eu destaco, se você tiver a oportunidade de ler esse capítulo, irmãos, a gente começa a entender e que certas coisas acontecem conosco, acontecem com as nações, porque aqui eu já estou falando não só de Brasil, mas a nível de mundo, o que está acontecendo. Porque muitas vezes nós ocorremos no mesmo erro que esse rei aconteceu com esse rei.
Porque a princípio aqui, ele despreza as coisas de Deus. Ele manda pegar as taças que eram consagradas ao templo do grande Jeová, do El Shaddai, do Todo-Poderoso, nosso Deus. E ele usa aquilo de uma forma até meio nojenta, se for falar. Irmãos, não zombem com as coisas de Deus. Essa mensagem, eu sei que ela vai cair na internet e ela vai ter uma propagação, às vezes, fora do meu conhecimento, mas eu creio que se você que está assistindo ainda tem dúvida se realmente Deus existe ou não, é só você olhar pelas circunstâncias. É só você olhar por tudo que está à nossa volta. Você pode provar a evolução de uma coisa criada, mas você não prova a criação daquela coisa. Existe um Deus criador, sim. Existe um Deus que criou os céus e a terra. Existe um Deus que criou as árvores, criou o oxigênio para depois criar o ser humano. Ele fez tudo perfeito, no seu tempo e na sua cronologia perfeita, no Kairos, no tempo dele, não no nosso. Existe sim um Deus criador que está de olho na nação. E ele está com uma balança nesse momento, pesando a igreja do Senhor, pesando a nação. Quantos profetas que estavam escondidos, quantos cristãos, evangélicos, católicos, que estavam aí na toca e agora estão acordando para uma realidade espiritual. Uma realidade espiritual que pelo menos eu nunca vivi. Eu estou vivendo hoje algo que eu olho para as Escrituras, eu fico vendo assim, uau, está acontecendo. No mesmo tempo que eu fico com aquele temor referente às vidas que estão sendo ceifadas, mas do outro lado, eu fico vendo das vidas que estão sendo ganhas, das vidas que estão conhecendo ao Senhor Jesus, das vidas que estão se entregando diante dele. Mas o que entristece ainda são aqueles que não reconhecem o poder de Deus. Hoje, estamos num jejum nacional. Assim como o nosso presidente, ele clamou à nação, ele convocou a nação para esse jejum, assim também o rei de Nínive, ele clamou diante da palavra e da visita de Jonas naquela terra. Ele clamou um jejum ali, ele decretou um jejum, aonde até os animais não comeram naquele dia. E aquela nação se converteu e reconheceu que Deus, o grande Jeová, era Deus sobre aquela nação. Irmãos, nada acontece sem a permissão de Deus. Isso que está acontecendo, esse vírus, a gente pode falar, foi fulano de tal, foi país, mas nada disso acontece sem a permissão de Deus. Ei, Deus está chamando a tua atenção, Ele está com a balança aqui, e Ele está colocando a nação diante dessa balança e vai pesar sim. O pecado, né, da orgia, o pecado da feitiçaria, o pecado da corrupção está nessa balança. Irmãos, é muito sério esse tempo que nós estamos vivendo. É um chamado ao arrependimento. É um chamado ao povo brasileiro que Deus está de olho em nós. E eu peço essa noite para que você clame ao Senhor Deus. Clame não só pela sua vida, mas pela sua nação, para que a nação possa entender que existe um rei nessa nação, um governante que está acima de todos os governantes, que está acima de todos os reis. Se chama Jesus Cristo. Jesus se colocou acima de todos. O nome Jesus está acima de tudo. Esse vírus pequenininho, que mexeu com a estrutura do mundo, ele pode ser aniquilado com um estalo de dedos do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, depende do clamor do povo, depende da humilhação do povo para essa praga cessar. E eu convoco vocês a não só esse domingo, mas não parar de orar pela nação. Ore pelos nossos governantes, pelos nossos presidentes. Não vamos julgar as atitudes, mas sim o que está por trás disso no reino espiritual. Esse rei, Belsazar, ele subestimou a autoridade dele, a nação dele inteira foi julgada por isso.
nós vamos vendo, né, que depois no decorrer ele sucedeu Nabucodonosor. Depois, diante do pecado dele, ele morreu e veio o rei Dário. Mas nós vemos que os governantes passam, mas a palavra de Deus não passa. As promessas de Deus, elas são vivas e eficazes. Creia você ou não. Se você não crê nisso, é só você ler o nosso manual. Eu estou diante dele aqui, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa fé, a nossa fonte de fé e prática. Aqui é um livro onde está o nosso manual de vida. Está a nossa criação. Desde o início até o nosso fim está escrito aqui nesse livro. E se você quer mais algumas informações, é só você ler a palavra de Deus. Você não precisa acreditar no que eu estou falando aqui, mas leia a palavra e se conecte com o que está acontecendo aí no mundo, e você vai ver que realmente existe um Deus e que Ele está medindo a nação. Uma outra coisa que foi medido aqui foi a questão da idolatria. Que nessa parte de Daniel 5, nós vemos aqui que ele, o rei, chamou as suas concubinas para tomarem vinho diante dos seus deuses. Deuses de prata, deuses de ouro, deuses de madeira. Irmãos, isso é idolatria. Ele reconhece ali, né, uma oportunidade de estar blasfemando contra as coisas de Deus. Deus não abre mão de ser Deus. Ele não abre mão. Em Timóteo está escrito que não há outro mediador entre Deus e o homem a não ser Jesus Cristo. Jesus é o nosso mediador. Imagens e esculturas. Muitos pregadores não gostam de falar porque isso vem ao encontro de algumas religiões. Mas o que eu vou falar aqui é muito sério. Esse rei, essa palavra, Deus precisou intervir com a sua mão ou com os dedos e escrever algo para chamar atenção. Mas nesse momento, o que nos está chamando a atenção no mundo hoje? É um vírus? É uma pandemia? Deus muda a forma de falar, sim, mas a balança é a mesma e ele está ainda pesando. E uma das coisas que foi pesado foi sim a idolatria. A idolatria desse povo, onde estava usando as coisas de Deus, usava ali as taças para beber, para orgia, ainda para idolatria. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. É o primeiro mandamento. Não há outro no céu e na terra que merece adoração e louvor e que nós nos prostramos diante dele. Em Romanos 1 fala que mudaram a verdade de Deus pela mentira dos homens, adoram mais a criatura do que o Criador. Irmãos, o que você está criando, o que você está adorando é criatura ou é Criador? É criatura ou é Criador? Mais uma vez eu vou falar, aquilo que você está focado é criatura ou é o Criador dos céus e da terra? Se for criatura, não merece adoração. Estão mudando a verdade de Deus pela mentira dos homens. É tempo de se arrepender. É tempo de clamar ao Senhor e buscar sua misericórdia. Como eu falei, né, a palavra de Deus é a nossa fé, é o nosso guia, é a nossa fonte de fé e prática. Se você for olhar um texto tanto falado no Brasil, inclusive pelo nosso presidente, mas vamos analisar ele num contexto duplo. Onde ele fala assim, em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Qual é a verdade que você está vivendo nesses dias? Que isso não passa de uma pandemia? Que os homens da Bíblia, que são os cristãos, estão alucinados? Isso é paranoia? Qual é a verdade que você está vivendo? A verdade que estão querendo te embutir, que nada se passa de uma coincidência? Irmãos, vai ter um juízo. A Bíblia fala de um juízo, sim. E ainda nós temos tempo de se arrepender. Se essa é a verdade que você está vivendo, se você for analisar,
Eu vou ser duro, você me perdoa por isso. Mas não sou eu que falo, mas é a Bíblia. Mais para frente, João 8,42, fala que o pai da mentira é o diabo. E se você mente, você é filho do diabo. Então ele está embutindo uma mentira na mente das pessoas, sim. E no dia do juízo final, o Senhor separará a sua destra, a sua direita, as ovelhas e à esquerda os bodes. Ali serão julgados os vivos, os mortos. É um tribunal. Que hoje nós temos a graça, pelo poder da graça e o favor de Deus. Nós não merecemos, mas é a graça, é favor. Ele nos enviou Jesus Cristo para ser o nosso advogado nesse tribunal. Nessa balança vai ser pesado, mas nessa balança também terá um acusador e terá ali o nosso advogado Jesus Cristo diante o juiz, que é o nosso Deus. Mas uma coisa que aquebranta o coração de Deus e dá força ao nosso advogado é arrependimento, é pedido de perdão. É nós reconhecermos sim que existe um Deus vivo, que Jesus Cristo ele veio para nos dar um novo tempo. A Bíblia fala em João 1 que o Verbo se fez carne. Nada que foi feito aqui foi feito à toa. Tudo foi feito por ele, para ele foram feitas todas as coisas. E o Verbo se fez carne. Jesus, ele se colocou à disposição. Falei, eis que eu sou o caminho e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas arrependam-se dos seus pecados. E essa visão que Deus deu sobre essa balança, ele está nos dando a oportunidade de se converter, como aquele povo de Nínive. Irmãos, você não sabe como que Deus, ele tem chamado a nossa atenção ultimamente. Você não sabe o clamor dos céus para que a terra acorde. Para que toda a criação acorde e se foque no Criador. Não tem potências, não tem pessoas não tem QIs que superam o nosso Deus. Ele é o Criador de tudo. E essa palavra, ela tem um peso sim. Ela tem um peso para nós como nação. Para que nós voltamos ao Senhor. Que nossos olhos sejam fitados no Senhor. Para a honra e glória dEle. A nossa família, a nossa casa, os nossos bens. Nada vale sem Ele. Irmãos, esse período de idolatria aqui que foi citado aqui, essa parte de idolatria onde eles começaram a adorar outros deuses. Eu vou te perguntar, o que tem sido mais importante para você do que Deus? O teu trabalho? Então eu te falo, o teu trabalho está ameaçado esses dias, não tá? O teu trabalho está ameaçado. Ah, a tua família? Tudo bem, a tua família pode passar por aflição se faltar mantimento ou se faltar o teu trabalho. Mas quem é o provedor? Quem pode nos sustentar diante de uma circunstância dessa? Aquele que merece o primeiro lugar na vida, que é Deus. Vamos acordar para a realidade. O trabalho não é prioridade. Não é a primeira na lista de prioridade, desculpa. Nós temos uma lista de prioridade, mas nós temos que acertar. Colocar Deus acima de tudo. A nossa família em segundo lugar. As outras coisas nós vamos administrando sim. Mas se Deus estiver em outro lugar, não ser o primeiro, você pode ter certeza que as coisas todas vão estar bagunçadas. É tempo de organizar as nossas prioridades. Colocar Deus acima de tudo. E nesse momento, mais do que nunca, confessar os nossos pecados e alinhar a nossa vida com a dele. Irmãos, eu deixo essa palavra para vocês. E eu quero lembrar, mais uma vez, aquilo que está em Apocalipse 3:20. Onde Jesus se apresenta diante de uma casa e fala assim: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a sua porta, ali eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está à porta. Ele está batendo. Muitos ainda não estão ouvindo,
Porque ele fala, aquele que ouvir, esse abre. E abrir, né? E alguns estão só ouvindo, abrindo a porta, mas ainda não está deixando Jesus entrar. E eu quero fazer um clamor para nesse momento você abrir a porta e deixar Jesus entrar no teu coração. Repita comigo assim, essa noite, nessa hora que você possa entregar sua vida para Jesus e convidar Ele para entrar no seu coração, porque Ele está à porta. Repita comigo assim, Senhor Jesus, eu reconheço que em minha lista de prioridade o Senhor não estava em primeiro lugar, pois agora eu tomo a decisão de colocar o Senhor acima de tudo e reconhecer que Tu és Deus, que Tu és o Messias, que Tu és o nosso Senhor e Salvador. Entra na minha casa e que o Senhor possa tomar o lugar de centro nela. Conduz a minha vida, pois eu entrego ao Senhor e eu me arrependo dos meus pecados. E a partir de agora, eu quero viver uma eternidade contigo. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém? Coloque Jesus em prioridade e que a balança, aquilo que foi colocado de pecado, possa ser nesse momento tirado dessa balança. E que essa confissão que você fez, que Jesus sendo o Senhor da sua vida, passa a ser o equilíbrio da tua vida daqui para frente. Josué fala, um dia mesmo declarando sobre o pecado dos teus antepassados, pecado de idolatria. Ele fala assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, declare isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero abençoar a vida de vocês agora. Feche seus olhos. E eu não quero encerrar. E que esse culto, nesse momento, não possa parar na hora que finalizar esse vídeo. Que o Espírito Santo possa estar ministrando em seu coração essa palavra. E que você comece a ver as coisas com outros olhos. Lembre-se da balança. Lembre-se que as suas atitudes estão sendo pesadas. Amém? Deixa eu orar por você. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu quero colocar diante do Senhor esses que estão me assistindo, ó Pai. Deus, para a honra e glória do Teu nome, Deus, nós já pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Deus, mas nós queremos nesse momento, Deus, reconhecer que Tu és Deus. E Senhor, diante do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu abençoo a cada um que tomou essa atitude e que reafirmou a aliança contigo, ó Deus. Que o Senhor possa visitá-los, ó Deus, nesse momento. Deus, eu quero declarar, meu Pai, que os celeiros, Senhor, não faltarão alimentos. Que, Senhor, as suas finanças, Senhor, não serão abatidas. Que, ó Pai, o Senhor é o Deus que visita nas nossas necessidades. Eu quero, Senhor, citar aqui, meu Pai, aquilo que está, Senhor, em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Que possa ser acrescentada nessa decisão de cada um, Senhor, aqui, as bênçãos do Senhor. E assim eu abençoo a cada um, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa te acompanhar, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.